Bom dia! Deixa eu ver. Paula, eu tive. Ah, isso! Patinho. Ai, Jesus, deu até uma geleira no meu coração. Que bom que você está aqui! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, minha amiga Tá, que tá aí. O pessoal vai chegando daqui a pouquinho. Eu estou feliz de conhecer você online, né? E como que você está, Paula? Tudo bem? Ai, tudo bem. Para mim é um prazer, né? É sempre uma honra a gente poder de alguma forma compartilhar experiências e ser útil para engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque vivemos dias tão corridos, tão difíceis, onde mais vezes é escasso as pessoas terem esse ânimo, estarem dispostas ali e terem experiência com o Senhor, não é? Porque a Isso gente mesmo. vive uma época que as pessoas estão um pouco é, acostumadas àquilo que é rotina. Ir para um culto, mas aí você já não vê mais experiências, você não ouve mais milagres, como se Deus mudasse. E a palavra do Senhor, ela é muito incisiva quando diz assim: o Senhor não muda. Então, se ele não muda, independe de circunstâncias, de tempo, de hora, para que ele venha continuar fazendo milagres, né? Então, eu acho que se tem alguém com alguma deficiência, essa deficiência está em nós. E não buscamos essa ousadia e esse viver em Verdade, verdade mesmo. Daqui a pouco a sua amiga Oz vai ah, estar chegando aí que também. Ela delícia. se desafiou. E gratidão a ela, né, por ter desafiado você. E gratidão a você por ter topado esse desafio de participar conosco. Sejam bem-vindos a mais um Café Terapêutico. Aqui nós compartilhamos momentos, né, difíceis, mas momentos de superação de mulheres que passaram dificuldades na vida, mas venceram com a ajuda de Cristo, com a ajuda do nosso convidado especial de todas as lives, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou feliz, Paula, de conhecer você, feliz de você estar aqui conosco nesta manhã, né, ter disponibilizado aí um tempo para poder compartilhar um pouco daquilo que você vivenciou, um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho de superação. E a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. Se apresente. Você tem quantos anos, Paula? 45. Curiosidade. Quantos? 45. 45, é jovem. Como diz, como diz os jovens aí do mundo, é jovem, é nova, mas com certeza tem muito conteúdo aí, tem muita história, muita bagagem. Estão rindo, né? É porque eu falei jovem, é o termo que hoje os adolescentes, os jovens usam, né? E a gente vai pegando. E muito obrigada, Paula. Você tem 45 anos, você mora em São Paulo, é isso? Sim, fazem 6 anos que eu estou aqui. Seis Acho que já deu para perceber que o sotaque não é paulista. eu ia perguntar, não é dos Pernambuco, não é? Sim. Ah, 45 anos, faz 6 anos que você mora em São Paulo. 6 anos. Você é de que cidade? É de Caruaru, próximo do Caruaru. Recife. Ah, entendi. Entendi. A gente tem bastante amigos aqui que é das terras lá, das terras boas. São José dos Campos tem muito nordestino, né? É, Tem uma história bem legal, assim, do pessoal migrar para cá, né? Daqueles lados mais, assim, do norte, nordeste, enfim. Mas que bom, né? São Paulo, capital. Feliz de ter você aqui conosco nesta manhã, Paula. E eu quero que você compartilhe com a gente um pouco do seu testemunho, de superação, de momento aí que você passou, que foi muito intenso, assim, na sua vida, que você fala,
que às vezes você olhou e você falou, meu Deus, como é que eu vou sair desse problema, dessa dificuldade? Eu quero ouvir o que você gostaria de compartilhar conosco nesta manhã, Paula. Para nossa edificação, para quem está assistindo, seja muito bem-vindo. Para quem vai assistir depois também, que vai ficar um tempo gravado. Você está em mais um Café Terapêutico. E a nossa desafiada de hoje, a Paula Dias, que vai estar conversando com a gente e compartilhando seu testemunho. Pessoal dos irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor. Já de início falei que eu que sou grata, né? Pela honra, pelo convite, pela confiança. E quando me foi feito pela nossa amiga em comum, a Ose, ela não entrou em detalhes, só falou que era para compartilhar algo que fosse muito intenso. E eu falei assim, Jesus, são tantas as coisas que eu nem sei o que eu vou falar dentre Por onde eu começo? né? Mas aí, como é uma forma também para que eu me apresente, eu vou falar do início, que eu não nasci em berço evangélico, sou filha única da minha mãe, e daí ela engravidou, eu não tive nenhum contato com o meu pai, minha mãe sempre buscou em espiritismo, então foi a religião que eu conheci, eu achava aquilo que era natural, né? Ela chegar e buscar, como dizem, na mesa branca, e eu achava aquilo tudo natural. Até que então eu me casei jovem, agora é jovem. Eu me casei com Jovem. 19 anos e eu não tinha conhecimento nenhum do mundo evangélico, né? Do que era servir ao Senhor. E Quantos anos você casou, Paula? Desculpa, cortou 19, aqui para mim. 19 anos. 19 anos que eu não. 19 anos. E aí era um mundo que eu conhecia e eu via aquilo com naturalidade. Mas sempre crendo em Deus, mas de forma totalmente errônea, porque a gente só passa a conhecer ao Senhor verdadeiramente quando a gente começa a compreender a palavra. E daí, então, eu passei, casei, tudinho, me divorciei, e a minha mãe também viveu relacionamentos com outras pessoas, as quais não davam certo, ela arrumava outros rapazes, e diante disso chegou o ponto, para chegar no que eu quero ser bem objetiva, chegou o ponto que eu tinha uma amiga, nós éramos muito amigas, e essa minha amiga, ela se converteu, e ela se converteu em um ministério que lá na nossa cidade ele é muito rígido, né? Ele é muito centrado, e ela sempre me convidava para ir para a igreja, porque ela não gostava de ir para a igreja sozinha, e eu ia, mas eu não absorvia nada da palavra, ao ponto que eu lembro que uma das vezes que nós fomos à igreja, ela olhou para mim e ela falou assim, o culto foi todo para você. E eu não entendi, não sabia o que aquele pastor tinha dito, porque o inimigo, ele é roubador da palavra, né? Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a gente ouve, mas não entende, né? E vê e não enxerga, porque realmente aquilo tudo para mim, eu não absorvia nada. E ela falou assim, eu tenho certeza que vai chegar o tempo e que você é uma escolhida de Deus. Daí passou, às vezes eu ia para a igreja com ela, fiquei no meu mundo, ao ponto que o Senhor ali, ele foi fechando todo o ciclo, todos os vínculos, e eu fui tendo muita dificuldade, me separei, quando me separei não quis voltar para a casa da minha mãe, fiquei em uma casa, dessa casa não tenho mais condições de pagar o aluguel dessa casa, fui para um quarto e cozinha muito apertadinho, e as coisas foi afinilando, ao ponto que eu buscava onde a minha mãe buscava, mas a gente não encontra, porque todos os recursos que eu buscava que não era em Cristo, nada dava certo. E ali eu já estava sufocada, com mais amizades, com mais influências no mundo errôneo, mas buscando sempre em alguma coisa e em alguém, algo que viesse saciar e me dar paz. Ao ponto que, por já ouvir falar por alto desse Deus, eu falei assim, eu vou na igreja e eu vou ver o que é que esse Deus tem para fazer. E daí tinha um encontro toda sexta-feira na praça, na minha cidade, onde se reuniam pessoas de várias congregações, de várias denominações, e um pastor ali, ele fazia esse trabalho de ir aos lares. E eu fui, acho que 3, e nesses 3 que eu fui, eu lembro que Deus usou um jovem para mim,
e falou toda a minha vida, toda a minha situação, e aquilo assim me impactou, porque até então eu tinha ido, mas ninguém nunca tinha usado de profecia comigo. Eu tinha ido para a igreja, mas eu não absorvi a palavra. Mas Deus tem seus meios de trabalhar e de saber da forma que o outro vai entender. E ali Deus falou e eu chorei muito, e era todas sextas-feiras. Eu fui o primeiro, que foi essa, eu fui o segundo. No terceiro, eu lembro, eu sempre gostei muito de ler, e eu comecei a ler a palavra, mesmo que eu não entendesse, mas eu lembro que antes de ir para esse terceiro, na sexta-feira, quando eu meditei em Mateus, né? Que fala que o homem ele não pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar a outro. E quando eu cheguei nesse lá, todas as pessoas que entravam ganhavam um papelzinho com o versículo. E o versículo que eu ganhei foi o mesmo que eu tinha lido em casa. Você não pode servir a dois senhores. E aquilo me impactava, e aquilo foi me conquistando. E nesse terceiro culto, eu aceitei Jesus como Salvador. E aí a impressão que eu tinha a minha vida agora vai ser mil maravilhas. Acabaram-se todos os problemas, eu sei que agora vai ser uma vida hiper, super boa. E aí começou as provações. E eu lembro que a minha mãe muito jovem, com 47 anos, porque fazem 13 anos que eu me converti, e a minha mãe com 47 anos, com toda a virtude e com toda a saúde, se relacionava, tinha um relacionamento com um rapaz mais jovem que ela há um certo tempo. Eu já divorciada, eu tinha me separado, eu já não tinha mais condições de pagar o quartinho que eu estava, porque Deus foi tirando tudo. E fazia mais ou menos, em média, um mês que eu estava na casa da minha mãe. Como não dava certo, por conta do relacionamento dela, nós tínhamos combinado que íamos procurar um outro lugar e que ela me ia ajudar a pagar esse aluguel. E o nosso relacionamento era como de amigas, porque minha mãe me teve com 15 anos e eu a chamava pelo nome, mas a respeitava, é claro. E nós nunca tínhamos esse vínculo de mãe, de abraço, sempre foi algo muito retraído. Acho que por ela me ter muito jovem, fui criada pela minha avó, então eu nunca tive esse afeto. Quando eu comecei, aí era isso que eu descobri, era um afeto, era tudo totalmente diferente. Eu queria resgatar esse amor, né, esse vínculo que eu nunca tive com ela. E quando eu me converti com 20 dias, o irmão olhou para mim e falou assim: a gente vai fazer um culto na sua casa. Só que eu sabia que a minha mãe não ia aceitar, que a minha mãe vivia buscando no espiritismo, né? E eu me preocupei, fiquei nervosa. Eu falei: eu vou fazer na casa da minha tia, porque a minha mãe não vai aceitar. E a minha tia morava muito próximo da casa da minha mãe. E eu lembro que a minha tia, nesse dia, ela estava de plantão. Ela começou aos 19 anos a exercer a função de enfermeira em um dos maiores hospitais regional de Caruaru, porque, para quem não sabe, lá é uma cidade muito grande, não é capital, mas é muito grande. E aí ela estava de plantão, minha avó morava com ela, eu digo: aproveite e faço lá. E toda aquela igreja, todo aquele povo, uma casa grande, imensa, e a casa lotou à noite para fazer o culto. Eu fui lá buscar minha mãe, ela não queria ir, eu quase que a forcei, mas ela foi. E naquele culto Deus falou tremendamente com ela. Ela tinha uma enfermidade no seio, na auréola, que ela às vezes não podia pôr nem camiseta. Já tinha procurado todos os recursos, um dos melhores médicos, e não tinha tido cura. E ela foi, eu lembro que aquele culto foi voltado para ela, falando que ela saísse daquela situação que ela estava, de onde ela buscava, que aquilo era mentira. E Deus fez um milagre, curou ela, e ela ficou maravilhada, mas não aceitou Jesus. Isso com 20 dias que eu tinha me convertido. Com 20 dias que eu tinha me convertido, na outra sexta-feira, eu ali pedindo para ela ir para o outro culto na próxima sexta, porque até então eu não congregava, ainda não tinha uma igreja fixa, estava procurando aonde eu me adaptasse melhor. Fui ao centro com a minha mãe, porque o esposo dela ia abrir uma loja, e a minha mãe teve um infarto fulminante e faleceu. Para mim foi um choque. Porque todos os meus sonhos de resgatar uma vida amorosa, né? Não deu tempo nem de eu sair da casa dela, nada, nada. E eu fiquei muito frustrada, e a minha maior angústia era saber que a minha mãe não morreu com salvação. Mas eu quero dizer que Deus tem seus meios de trabalhar. E quando a palavra do Senhor diz no livro de Jó, que é Ele que tem a alma e o espírito de todo ser vivente nas suas mãos, eu quero dizer que é Ele que tem o controle de saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E ali, muito angustiada, minha mãe faleceu
com 20 dias, 20 e poucos dias da minha conversão, minha mãe faleceu jovem, teve um ataque fulminante, não deu tempo de socorrer. E eu desesperada, porque a minha preocupação não era nem com o corpo, era com o espírito, para onde tinha ido. E eu lembro que no sepultamento da minha mãe, uma irmã chegou, sua mãe morreu salva. E uma coisa que hoje eu entendo é que crente, servo do Senhor, Deus nele não mente. Se ele disser que é, se ele disser que não, é não. Mas aquilo eu não queria absorver porque eu perguntava como? E ali eu fiz um propósito com o Senhor e eu falei assim, Senhor, se realmente ela foi salva ou não, só para tirar essa angústia, porque agora não tem mais o que fazer. A palavra diz que depois que você morre, segue-se o juízo, não tem o que fazer. Eu falei, então me dá uma experiência, me fala de alguma forma. E eu lembro que em uma das noites eu dormindo, o Senhor tirou meu espírito, eu vi meu espírito deitado, o Senhor tirou meu espírito, quando tirou meu espírito, me levou sobre uma cachoeira, e quando eu passo nessa cachoeira, eu me deparo em um lugar, uma mulher sentada lá na frente, eu me deparo num lugar onde o clima nem era frio, nem era quente, era como se fosse uma primavera, muito gostoso, uma paz que excede verdadeiramente todo entendimento, tudo que nós temos aqui de paz, de refrigério, de gozo esse dia. E ali o Senhor me fez olhar aquele lugar, me veio a visão de uma mulher lá na frente e meu corpo voltou. E o Senhor disse assim, é o lugar que ela está. E ali eu me aliviei, fiquei na casa do meu padrasto, onde a minha mãe morava com ele, porque a casa era da minha avó. E com 6 meses, aquele homem, de forma agressiva, ele me expulsa da casa. E quando ele me expulsa daquela casa, eu digo, vou para onde? E fui para a casa da minha avó, uma casa grande, uma casa com 3 quartos, uma casa confortável. Quando eu chego na casa da minha avó, a minha avó disse assim, não dá para você ficar aqui. E eu me desesperei. Porque nova convertida, não tinha vim com o alicerce ainda das pessoas na igreja, todo mundo desacreditado pelo lugar que a minha mãe buscava, por onde eu seguia ela, todo mundo dizendo que eu não ia ficar muito tempo na igreja, sendo mal falada, achando que eu estava ali de aparência, que não ia custar muito para me revelar quem eu era, mas verdadeiramente eu entreguei de todo o meu coração ao Senhor Jesus. E quando ele me expulsou de casa e minha avó não me aceitou, eu coloquei algumas roupas numa sacolinha dessa de mercado, dobrei o meu joelho e disse, Senhor, mas eu não te deixo. E eu lembro que um casal e uma amiga vinham me buscar para ir para a igreja e eu estava chorando na rua com as sacolinhas. E eu disse assim, eu tenho uma prima, vamos ver se ela me deixa lá. E quando eu fui na casa dessa prima, ela disse, espera que eu vou falar com meu marido. E quando ela foi falar com o esposo dela, ela voltou e disse, não dá para você ficar aqui. E eu disse, Senhor, eu nunca passei essa situação antes e agora na sua presença eu me encontro assim. O que eu vou fazer da minha vida? Sem pai, sem mãe e as portas que tinha da família todas fechadas. Mas uma coisa tinha no meu coração, eu não abandono esse Deus. Porque eu encontrei no Senhor Jesus uma paz, mesmo em meio a toda tribulação, que jamais eu tinha encontrado em lugar nenhum. E eu lembro que essa colega que mal me conhecia assim, de vínculo de amizade, disse assim, na rua você não fica, você vai para minha casa. E eu fui muito envergonhada, porque eu digo, se eu nem conheço as pessoas, e chegar lá com 3 sacolinhas, né? E ficar dentro da casa desse povo. E eu fui. Lá uma casa pequena, a mãe dela uma senhora, e ela falou assim, não, você vai ficar aqui até o tempo de você se estabilizar, porque o trabalho que eu tinha não dava condições de alugar um lugar e de comprar nada. E eu fiquei naquela casa por um determinado tempo. Nesse determinado tempo, passando muitas coisas, porque tudo de início é muito bom, todo mundo te agrada, todo mundo, mas depois as pessoas já não te querem mais. E eu lembro que quando foi uma manhã que eu fui trabalhar, e a minha vida era trabalho, consagração, era igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho. Eu me aprofundei em Jesus, não perdi uma vigília, não perdi um culto. Deus começou a trabalhar na minha vida, me colocou como dirigente das irmãs, professora de escola dominical, né?
E ali eu fui muito abraçada pela igreja, porque a congregação que eu congregava era muito pequenininha. E eu comecei a desenvolver ali, né, os trabalhos na casa do Senhor, muito cansada, porque tinha meu trabalho secular, fora o que Deus tinha colocado na obra para mim fazer. Fui batizada com menos de 2 meses no Espírito, com o Espírito Santo. Deus começava já a me revelar, me dar experiências maravilhosas. Uma das quais ele disse assim: olha, vou eu te levar ao inferno. E o Senhor tirou meu espírito, né? Me levou mesmo sobre o inferno. E assim foi por 2 vezes uma experiência maravilhosa no sentido porque assim você se depara com a grandeza de Deus, né? E lhe mostrar e revelar o que verdadeiramente é o outro lado. E o Senhor começou ali a trabalhar na minha vida. E eu lembro que naquela manhã, antes de eu ir trabalhar, a filha da senhorinha que eu estava lá no lar, ela ainda não estava em casa, só a mãe dela, e ela disse assim: olha, seu tempo aqui chegou. Pega as suas coisas e vai embora, que você tem família, procura a sua família. Só que a minha família nunca procurou saber de mim, a minha avó, a minha tia. E como que eu ia bater na porta de alguém que me expulsou, não me queria, e eu ia voltar? E eu fui trabalhar, eu falei, tá bom, fui trabalhar, passei o dia todo chorando lá no trabalho, dizia ao pessoal que estava resfriada, para ninguém saber o motivo. E quando eu retornei, eu falei assim, Jesus, como é que eu vou agora chegar, vou tirar minhas coisas e vou para onde? Uma amiga minha em comum aí, eu acho que é a Bruna, Pai do Senhor. E daí eu retornei no trabalho, 6 horas da tarde, e quando eu retornei, eu fiquei mais uma vez embaixo de uma árvore, chorando, pedindo forças ao Senhor para retornar para aquela casa. Porque, por incrível que pareça, no trabalho, Jesus disse assim: vai para lá e abraça ela e pede perdão. E eu fiquei revoltada com Jesus, porque eu sabia que eu não tinha feito nada demais, eu sabia da minha conduta, que eu não tinha ofendido ela em nada, e o Senhor disse assim: você não vai sair de lá, porque não é o tempo. E eu falei: Jesus, como que eu vou voltar para uma casa que eu acabei de ser expulsa, e a casa é dela, e eu vou dizer, eu vou ficar. E eu não aceitava aquilo, então eu fiquei das 6 até umas 9h30 da noite, chorando, porque eu sempre busquei ser muito obediente ao Senhor, mas para mim isso era demais. E daí eu falei, tá bom, eu vou chegar lá e eu vou abraçar ela. E eu não sei se eu vou falar nada porque eu não tenho coragem. E cheguei naquela casa, e quando eu cheguei naquela casa, eu dei um abraço nela, e não foi mais do que isso. Quando eu abracei, ela olhou para mim e falou assim: eu senti que eu falei coisas que não era para mim falar, que foi do inimigo. Eu quero que você me perdoe. E ali eu fiquei um pouco mais descansada e mas sempre orando ao Senhor para que me desse condições para me alugar um lugar, mas o Senhor não permitia. E surgiu uma situação, a minha tia chama para mim morar com a minha avó e eu retorno. Quando eu retorno, a minha avó passou a me odiar. Me odiar. Escondia comida para que eu não comesse. Se eu estivesse na sala, ela ia para a cozinha. Se eu fosse para a cozinha, ela ia para a sala. Um ódio assim. Os 2 filhos da minha tia que moravam lá falando que iam colocar chumbinho na minha comida, porque ninguém aceitava eu servir ao Senhor. E eu não entendia aquilo, porque eu dizia, quando eu fazia as coisas erradas, quando eu vivia no mundo perverso, todo mundo me agradava, todo mundo era, né, minha avó me tratava bem, e agora que eu passei a servir ao Senhor, que tem uma conduta honesta, que busca uma vida de santidade, eles me odeiam. Mas é o que a palavra diz, né, que o mundo vai nos odiar, e que as primeiras pessoas que se levantam são da nossa própria casa. Mas aí eu não continuei fazendo o que era para fazer. E chegou um dia que eu fui trabalhar, e quando eu cheguei do trabalho, eu falei, eu vou descansar um pouco para ir para a igreja. Quando eu olhei, a minha avó estava deitada com a metade do corpo debruçada na cama, a metade do corpo no chão. E eu chamei a minha tia para ver, porque eu digo, ela não deve estar passando bem. Quando minha tia desce, que vai olhar, diz assim, o que, que a senhora está sentindo? Ela já não conseguia mais falar, só balbuciou que estava com falta de ar e uma dor no peito. E a minha tia disse assim, liga para o SAMU, que mamãe está infartando. E eu olhei para ela e falei assim, a senhora quer que eu faça uma oração? Que ela
já não estava mais falando, e ela só balançou a cabeça e dizendo que eu consentindo a oração. E quando eu coloco o pé dentro do quarto para fazer a oração por ela, a minha avó dá um último suspiro e morre. Quando a minha avó morre, é impressionante. Ela ficou horrível, parecendo um bode, um monstro. A língua dela saiu assim da boca que parou quase no seio. Nossa. O pescoço dela inchou, ela ficou transformada. Ela parecia um monstro, assim, terrível, horrível. A minha tia gritando, desesperada, e minha tia conhece muito bem os procedimentos, aferiu os órgãos vitais dela, pulso, tudo, e falou assim, mamãe morreu. E ela liga para o SAMU, mamãe morreu desesperada. Eu falei, não, eu vou orar. Eu tenho uma convicção, como eu tenho, que Deus ainda faz, que Deus opera, que tudo aquilo, se Deus quisesse reverter aquele quadro, Ele tem o poder de reverter, porque Deus sempre me usou muito para ir para os lares. Eu via Deus fazendo os lares. Eu tenho certeza que o meu lar não era diferente. A minha preocupação não era porque minha avó morreu, mas uma vez era com o espírito da minha avó. E eu via ela no inferno, nitidamente. E a minha tia me empurrou do quarto para ligar para o SAMU desesperada, gritando dentro de casa, mamãe morreu, mamãe morreu. E ali eu impus as mãos sobre a minha avó e eu clamei com toda a minha força, com todo o meu amor. E eu disse, Deus, eu sei que o Senhor é Deus da vida e Deus da morte. E que se o Senhor quiser, o Senhor dá vida, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, que essa alma não seja mais uma alma perdida no inferno. E eu quero clamar, Senhor, veja o Senhor operar, fazer. Então faz esse milagre. E eu fiz um clamor. E quando a minha tia retornou no quarto, a minha avó voltou, deu um suspiro e sentou na cama sozinha. E eu vi nitidamente o espírito da minha avó voltar. A minha tia ficou perplexa porque ela tinha certeza da morte da minha avó. Ali nós glorificamos o nome do Senhor, e ali eu fiz a minha avó confessar Jesus como seu Salvador. E para você ter noção, quando minha avó volta falando em demônios, dizendo que viu no inferno, glória. É para dizer que Deus tem o poder com mão poderosa de ir até o mais profundo do abismo e resgatar aquele que está morto e trazer a vida. E o Senhor disse assim, onde tu chegar, tu conta que eu ainda faço. E ali o Senhor fez, operou, levamos a minha tia em um dos maiores hospitais, que é o Hospital Regional do Agreste, lá da minha cidade. Já foi direto para UTI. Para você ter noção, minha avó não tomou um soro, minha avó não tomou uma medicação, os médicos ficaram sem entender, chamaram outros médicos da Unimed e o hospital ficou em alvoroço por conta da minha tia, que conhecia todo mundo, e a minha avó dizendo assim, primeiramente, graças a Deus, e depois a ela, porque se não fosse ela, eu tinha morrido. E ali todos tiveram que ver, saber, entender que Deus é Deus poderoso. E o Senhor sempre dizia assim, olha, o que eu tenho na tua vida é grande, é por isso que é tanto levante, é por isso que é tanta coisa. E eu lembro que a minha avó ali, e eu fui visitar a minha avó, porque ela só ficou em observação, e ela pegou, me agradeceu, né? E todos puderam ver, saber, minha tia tinha um quarto cheio de imagem, tirou as imagens ali de escultura, porque ali eu fui evangelizar, dizer que era Deus que tem o poder para fazer e para operar. E aí, minha avó, com seus 80 e poucos anos, pôde ver que verdadeiramente Deus é Deus. E para mim é um privilégio, né, dar esse testemunho, glorificar o nome do Senhor. E aí foi onde eu ouvi a promessa, para mim vir para aqui, para São Paulo. Deus usou uma irmã que nunca tinha me visto e falou assim, olha, o que eu tenho contigo é do outro lado, é em São Paulo. Vou eu dar um passeio, te levar. E falei, essa mulher tá louca, ela não sabe nem o que tá falando, o que é que eu vou fazer nesse lugar, né? Quem sabe em outra oportunidade eu conto, porque são muitas coisas, mas eu quero dizer que a promessa do Senhor se cumpriu. Ele fechou a empresa que eu trabalhava para me vir para cá. Eu ainda não queria vir, ele disse que coloco no leito, né? E ele disse assim, tudo que tu passou aqui é só uma escola para que vai ser lá. E eu digo, Jesus, nunca sai esse estreito, nunca sai essa dificuldade. Mas eu quero dizer que diante de todos os estreitos, diante de todas as dificuldades, diante de todos os ventos, Deus é o Deus que traz à existência aquilo que você não pode na sua condição, na sua ciência, na sua sabedoria, nos seus estudos. Porque se ele te fez uma promessa, eu tenho certeza que independe das circunstâncias, ele cumpre, porque ele é poderoso. E a maior promessa que ele faz é como ele instruiu e
quando ele escolhe ali em Mateus capítulo 10, ele diz assim, ide por todo o evangelho. O que eu acho lindo é que ele vai dizer assim, ele não vai dizer primeiro pregue, primeiro ele vai te revestir, primeiro ele vai te dar poder, primeiro ele vai te capacitar, primeiro ele vai te aperfeiçoar nos dons, sabe? Para você ter poder, para você ter ousadia. Porque muitas vezes não é naquilo que se fala, mas é naquilo que se faz com humildade, com amor, né? Tendo a certeza do Deus que crê, que realiza. Porque para mim foi impactante, uma nova convertida, né? Tantas pessoas com tantos anos de evangelho, não tem um testemunho, não tem uma história, não tem uma experiência. E eu me vi em pouco tempo de conversão ali, tendo o Espírito, o Senhor tirando o meu espírito, levando para o inferno, dando ali muitas experiências, fazendo mortos ressuscitar. Então, assim, quando Deus escolhe, quando Deus aprova a Deus separar alguém, tenha certeza que ele faz, e faz coisas grandes. Então, assim, a única responsabilidade e o compromisso que nós temos que ter é com essa entrega, porque uma coisa eu digo, eu mergulhei no Jordão, eu mergulhei no rio, eu não fiquei só com os pés, dos pés para mim era pouco, eu fui para os joelhos, dos joelhos era pouco, eu fui para a cintura, da cintura dizendo que era pouco, né? Fui para o pescoço e eu mergulhei, eu me deleitei na vontade do Senhor, em conhecer esse Deus. E a gente não conhece Deus de outra forma, se não for pela palavra, se não for jejuando, se não for indo para os ciclos de orações, se não for ali buscando mesmo, como a gente diz na minha terra, cavando poço, né? Buscando, se separando, tendo essa intimidade, tendo esse relacionamento, porque você ir para o culto é bom, você ouvir a palavra é bom, mas o bom é você se relacionar com esse Deus. E eu quero dizer que o fato da gente ir para a igreja não é relacionamento, né? E eu acho que o relacionamento faz toda uma diferença. Você só conhece bem uma pessoa quando você se relaciona. Quando a gente namora, cada um vê bonitinho, tudo de cabelo de chapinha, o rapaz está lá todo trocadinho. Mas quando você mora, você passa a ver o cabelo bagunçado, você começa a ver de manhã um mau hálito, um olho cheio de remela. E aí é o relacionamento de você ver os dois lados. É o relacionamento de você ter intimidade. É o relacionamento de você saber quando aquela pessoa até está pensando, você, pela forma que aquela pessoa está se expressando, sem falar, você conhecer. Então, crie relacionamentos com o Senhor, porque dentro desse relacionamento, Deus vai fazer um milagre. E aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, com certeza, vai se concretizar, né? E que esse pequeno testemunho venha lhe fortalecer, venha entender que dentro dos ventos, de você olhar no tempo para onde ir, onde morar, o que comer, o que fazer. Deus sabe trabalhar. Ele sabe onde te coloca, ele sabe quando te tira, ele sabe o que faz, ele sabe a sua necessidade. E uma coisa eu digo, ele suprirá todas elas, porque a mão dele é poderosa. Quando a palavra dele vai dizer, né, que o homem teme ao outro homem, mas não tem temor a Deus, que tem o poder de fazer levar e perecer o espírito no céu ou no inferno. E a gente parece que tem todas as coisas, busca todas as coisas, mas quando é para o Senhor, a gente fica meio que retraído. Então não se retraia para buscar esse Deus, porque ele é Deus de coisas novas. Amém? Amém! Meu Deus do céu, que profundo isso, Paula. Muito profundo. Diferente assim, cada dia tem sido um testemunho diferente, né? Sim. Mas de superação de cada mulher que aqui tem estado e testemunhado, mas muito forte seu testemunho, né? E eu tenho certeza que é um testemunho que edifica vidas. E eu tenho certeza que você tem muitos outros processos aí que você passou na sua vida depois de ter chegado em São Paulo, né? Você veio para São Paulo, você tinha quantos anos? 30 aí? 39. 39 anos, né? 6 anos morando em São Paulo. E uma nova etapa de vida. Imagino que não deve ter sido fácil para você, né? Já estava acostumada perto da família, no ciclo da família. Nascida em Caruaru, né? Pernambuco, é isso? Sim. Então, sair do ciclo, quando a gente já sai da nossa zona de, diria, de conforto, né? Porque se é uma situação que você tá, que você conhece as pessoas, uma cidade que você conhece todo mundo. Quando você sai, Deus tira você dali para um outro lugar, mexe no nosso conforto, né? Acaba sendo desconfortável a gente sair de situações que a gente tem algum controle, né, aos nossos olhos humanos. Para ir para uma terra que você não conhece, eu imagino o quanto uma terra que você não conhece, onde não conhece pessoas,
onde alguns hábitos mudam. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você também. Sim. E passar por esse processo, essa nova etapa, né? Mas eu tenho certeza que Deus cuidou de você em cada ciclo, vem cuidando em cada etapa, e tem um propósito para tudo isso. E tem um propósito porque hoje você está aqui para contar para todas nós, né? Você foi corajosa de aceitar. Eu falo, cada mulher que aceita o desafio de estar aqui contando é corajosa. Corajosa e tem espírito de ousadia. Porque não é qualquer um que tem coragem de partilhar os testemunhos e as vivências da vida. E eu quero te agradecer muito por você ter essa ousadia de contar, não se envergonhar de falar por tudo que você passou, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber do seu testemunho, precisam ser alcançadas por ele, né? Passou por desprezo de família, ser expulsa de casa, não ser aceita, e tudo isso mexe com... Falar, a mulher tem muito o lado emocional, com qualquer ser humano, né? Na verdade, mexeria isso. Mas eu imagino o quanto que você precisou ser forte. E o quanto que Deus ajudou você a ser forte. O quanto que Deus te sustentou. Porque passar por tudo isso e sobreviver, estar aqui contando com tanto vigor. Hoje você conta, às vezes, em algumas partes, até com um sorriso no rosto. Mas eu imagino o quanto que você chorou lá atrás. Porque não deve ter sido fácil. Mas superou. Superou e hoje está aqui convicta que foi Deus que permitiu você passar por tudo isso. Que Cristo está com você, que Ele não te abandonou em nenhum momento de sua vida. E é isso, é essa certeza que cada um que você está aí assistindo e assistirá essa live que precisa ter. Né, Paula? Você falou aqui bem a palavra, que em cada etapa Cristo está conosco. Quando a gente permite ter um relacionamento com o Senhor Jesus, Ele passa conosco em cada etapa de nossas vidas, independente da situação que a gente possa viver. Deus está conosco e se a gente tem Ele, a gente tem tudo, não é mesmo? Sim. Fiquei muito feliz. Passei um tempo na casa da minha avó, mas depois de tudo isso, voltou tudo de novo. Ela me expulsou novamente. Olha, Deus do céu! Depois de tudo! Depois de tudo isso, ela me expulsou novamente. E aí eu fiquei sem entender. Fui para casa de outra irmã. E de lá o Senhor disse assim, daqui eu te tiro e te levo lá para o outro lado. E aí a minha prima entrou aí, minha prima Roane. Ela vai vir para cá em novembro. Beijo, Roane! E daí ela conhece a história. E daí eu fui para casa de uma amiga em comum, minha e da minha prima, e eu passei um tempo lá. E o Senhor disse assim, daqui você só sai para São Paulo. Lá também aconteceram algumas coisas, porque não é difícil você estar na casa dos outros. Eu queria sair daquela casa também, daquele apartamento. E o Senhor disse, não, daqui você só sai para São Paulo. E aí chegou o tempo determinado pelo Senhor, né? E eu estou aqui. E o Senhor cuida de todos os detalhes. E é como você falou. Eu sei que há um propósito. Eu sei que Deus tem uma finalidade para tudo isso. E o melhor é que você se sentir útil para outras pessoas contando o seu testemunho, sabe? Delegando diretrizes, dizendo assim, faz assim, só confia, porque eu passei, né? Jó, ele só ouvia falar, mas depois ele tinha um testemunho para contar. Ele tinha experiências com o Senhor. E aí, quando eu cheguei aqui também, foi muito processo. Eu digo, Senhor, aqui é conhecido como fluxo, né? Fiquei dentro do fluxo, o povo cheirando narguilha. Eu digo, Jesus da glória, onde foi que o Senhor colocou? Mas aí, Jesus foi trabalhando, e eu estou aqui na dispensação do Senhor. Amém. Obrigada dessa ousadia, Paulo, de compartilhar. Alguns ciclos são importantes, né? Se Deus não fechar alguns ciclos nas nossas vidas, a gente se acomoda naquele lugar e você não teria saído, né, de Pernambuco, você não teria saído de lá e não estaria na capital hoje, em São Paulo, vivendo coisas novas na sua vida. Então, alguns ciclos realmente precisam ser fechados em nossas vidas pelo Senhor,
porque tudo tem uma permissão de Deus acima de todas as coisas. Alguns ciclos precisam se fechar para iniciar outros processos, coisas novas, novas experiências com Cristo. E Deus nos tira, né? A gente tem falado muito sobre a mesa, né? Deus tira a gente de algumas mesas, permite que algumas mesas sejam trocadas em nossas vidas. Então, Ele tira a gente de algumas mesas para nos colocar em outras mesas, com novos relacionamentos, com novas pessoas, com um novo ciclo de vida, com um novo chamado, com um novo propósito. Então, eu tenho certeza que Deus, que permitiu tudo isso você passar, os ciclos se fecharem lá atrás para você, com a sua família, para você ficar num processo de desconforto para poder viver tudo isso que você está vivendo e ainda tem muito ainda para viver. E que mensagem que você gostaria de deixar, Paula, para cada mulher, para quem está entrando aí? Tem homens também na live que assistem e também são bem-vindos. Que mensagem que você gostaria de partilhar? Um versículo da Bíblia. Gosto muito que deixe também um versículo da Bíblia nas lives, para o pessoal meditar, para nós todos meditarmos. Qual mensagem você passaria? Além do seu testemunho, o que você gostaria de... Se fosse para você fazer um fechamento, o que você falaria para cada uma de nós? A gente vive tempos onde a gente se preocupa muito, aquilo que nós somos capazes, não é? Fala só um pouquinho mais alto, fala que eu estou ouvindo você bem baixinho. Eu vejo que por mais que nós aprendamos e conhecemos o Senhor, a gente sempre fica preocupada. O irmão Cleito também, Pai do Senhor, aí da minha cidade, ele acompanhou também o processo. Eu vejo que lá no livro de João, o 15, o 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. E eu vejo que... João, qual foi o versículo que você leu? Desculpa. João 15, 16. Não me tá? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, eu quero dizer que diante de uma circunstância, daquilo que para mim, até hoje, de tantas outras experiências, foi o Senhor da vida ressuscitar a minha voz e dizer assim: vos nomeei. Primeiro, porque foi Deus que vos escolheu. Primeiro, foi Deus que lhe nomeou. Primeiro, foi Deus que te separou. Então, assim, o fato de Deus escolher e te separar já é o fato de você crer e acreditar que as coisas vão acontecer. Porque quando Ele escolhe, Ele se capacita, Ele te responsabiliza. E às vezes nós ficamos assim buscando: mas será que eu sou capaz? Mas será que eu posso? Mas será que vai acontecer? Mas será que vai dar certo? Gente, vai dar certo, porque foi o Senhor que vos escolheu. Foi o Senhor que te separou. Foi Deus que viu que em você Ele tem algo para Ele trabalhar, para Ele fazer. E quando Ele diz aqui: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que te escolhi. Se é alguém que me escolhe, Ele sabe por que me escolhe. Se é alguém que ali vai olhar e vai dizer: não, vai ser ali, vai ser ela que vai fazer. Então, Ele sabe que através daquilo que Ele vai me instruir, Ele vai me capacitar, eu vou ser capaz de fazer. Porque a escolha foi dele, não foi minha. E aí vai dizer que o Senhor vos escolheu. E aí Ele vai dizer: para que vades, porque eu te nomeei, para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, às vezes a gente quer saber: para que Deus me escolheu? Ai, qual é o dom que eu tenho? E eu acho que isso necessariamente não é preciso, só importa que Deus te escolheu, porque quem escolhe é Ele, quem te capacita é Ele, quem dá os dons é Ele, quem aperfeiçoa é Ele. E Ele está dizendo aqui, às vezes as pessoas ficam preocupadas: eu não tenho o dom de louvar, eu não tenho o dom da palavra, e ainda eu não me descobri no que eu tenho dom. A palavra é muito clara: ide, vai,
dar frutos, né? Aquilo que você se acha que você é capaz, porque Deus vai te instruindo e Ele vai dizer: nome para que vás, para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. E aonde você passar, você vai deixar um legado, você vai deixar um testemunho, você vai deixar algo que vai ali verdadeiramente ser fruto e vai permanecer à frente de tudo quanto pedires. E aí está o segredo: tudo quanto pedires em meu nome, né? Pedires ao Pai, Ele vai conceder. E o que eu acho interessante é que quando a gente pede, e a gente pede com fé, a gente recebe, né? Porque não é todo mundo que vai pedir assim, ó, dá vida ou tira a vida, ou fere ou mate, Deus vai fazer. Mas quando você pede, porque a palavra diz que quando nós pedimos e não pedimos mal, porque tudo quanto cremos e pedimos em oração, receberemos, né? Desde que não pedimos para o nosso próprio deleite, Ele faz. Então, o legado que eu quero deixar esta manhã é que você é escolhido, é que Deus é quem te nomeou, é que onde você for, você vai deixar fruto, porque assim o Senhor requer. E, além de tudo, o que é que você tem pedido? O que é que você tem pedido a Deus? Tudo quanto pedires ao Pai, crendo, Ele vai te dar. Se você não pede para o seu próprio deleite, se você não pede para os seus status, se você não pede coisa supérflua, eu tenho certeza que esta manhã é manhã de encontro do Senhor dizer assim: olha, até para o que está morto eu dou vida. Basta tu crer, basta tu estar na minha vontade, porque é Ele que te escolheu, e Ele te escolheu com algo, Ele te escolheu com um propósito, Ele te escolheu com uma finalidade. Então, só basta você se engajar no propósito de Deus, de buscar Ele, buscar em sinceridade. E tudo quanto pedires, é para você meter a você mesmo, né? Eu posso pedir, Ele vai fazer. Eu posso pedir, Ele pode conceder. Eu posso pedir e Ele abre céus, Ele abre mar, Ele abre cova, Ele fecha cova, mas Ele concede para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele te escolheu, para mostrar que Ele tem poder. E aonde você for, o nome dEle ser propagado pelos feitos deles através da sua vida, não é da vida do outro. Então, fique com essa palavra, né? Que Ele te escolheu, que Ele te nomeou, que Ele te separou, que em tudo isso que você pede crendo, Ele vai dar e Ele vai fazer, porque Ele é filho. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada. Viu? Mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Depois você compartilha comigo quem é a sua amiga desafiada que vai estar semana que vem conosco. E vamos finalizar então. Vou pedir para que você faça uma oração para cada um que está aí assistindo, que vai assistir depois, para todos nós, né? E eu tenho certeza que você também foi alcançado através dessa palavra que está aí nos assistindo. Tenho certeza que o seu dia será diferente. Eu tenho certeza que o seu dia será incrível. Convide Cristo para fazer parte de toda a sua trajetória, que eu tenho certeza que Ele tem o poder sobre todas as circunstâncias. Olha o testemunho tremendo que a gente ouviu neste dia, nesta manhã, né, de resgate, testemunhos de superação, de ciclos se fechando, de ciclos se abrindo, de novas etapas. E cada um passa o seu processo, cada um tem um propósito, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Você pode fazer essa oração, Paula, por nós? Mais uma vez, obrigada. Foi maravilhoso estar com você aqui nesse dia. E te conhecer. Amém. Orei. Amém. Senhor Jesus, graças te rogamos por esta manhã. Quero desde já te apresentar a vida da tua serva, todos que aqui estiveram. Eu creio e acredito pelo poder da palavra que vidas, Senhor Jesus, verdadeiramente foram alcançadas para compreender que todo o poder lhe é dado nos céus e na terra, que o Senhor não muda, que tem o poder e o domínio de todas as coisas, dá refrigério, dá gozo, dá paz na alma, que cada um possa, Senhor Jesus, sair esta manhã regozijado pelos seus feitos, para entender que tens um domínio e um controle na palma das mãos. Abre o entendimento da sabedoria do alto, fortalece do alto da cabeça a planta dos pés, da ousadia do teu Santo Espírito, que haja, Senhor Jesus, discernimento, dá força àquele que está cansado, aquele que porventura chegou desacreditado, desmotivado, desanimado, que possa ser avivado, porque a tua palavra, Senhor Jesus, ela é muito clara, quando diz que o Senhor é e fora o Senhor não há nenhum outro, vai tirando as angústias, vai, Senhor Jesus, aplanando os caminhos, tirando, Senhor Jesus, os impedimentos, tirando aquilo que é de barreira, tirando, Senhor Jesus, todo o mal, faz com que possamos ter um coração contrito,
escrito, acrescenta-nos a fé, nos dá a ousadia do teu Santo Espírito, nos aperfeiçoa a cada dia para fazer a sua vontade, fazer o seu querer, que mesmo que não compreendamos os seus caminhos, mas que possamos ser firmes e fortes em obediência, porque o Senhor é aquele que se responsabiliza quando nos encaminha, quando nos orienta, quando, Senhor Jesus, nos dá uma ordenança, que possamos trazer refrigério, gozo para dentro do nosso coração, que todo bombardeio, que toda frustração no mais íntimo da alma, que tudo aquilo que é de frustração, que tudo aquilo que é de desânimo, que tudo aquilo que é de impedimento, que tudo aquilo que vem, Senhor Jesus, querer muitas vezes fazer-nos desacreditar do que é promessa do Senhor. Eu creio que esta semana será uma semana de provisão, será uma semana, Senhor Jesus, de gozo, de refrigério, do Senhor surpreender, de entrar na causa, na peleja, de mostrar que o Senhor tem o poder, Senhor, para todas as coisas. Reverte o quadro, a história, se é para a tristeza da alegria, se é, Senhor Jesus, para desânimo, faz com que haja ânimo, se é para a morte, dás vida, porque todo o poder é lhe dado nos céus e na terra. Alcança essas vidas, Senhor Jesus, tira toda enfermidade. Às vezes a enfermidade não é física, às vezes a enfermidade está na alma, às vezes a enfermidade está dentro, onde o homem não vê, onde, Senhor Jesus, a medicação não alcança, mas a tua palavra que tem o poder para dar refrigério, para trazer gozo, para trazer luz e esperança. E eu creio que vidas, Senhor Jesus, foram tocadas e serão agraciadas com aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque eu creio que o que há de vir virá e não tardará, porque a sua palavra diz que melhor é o final das coisas do que o princípio dela, e o final é gozo, é refrigério, e o final, Senhor Jesus, é a vida eterna, e o final é a certeza da nossa salvação, e o final é a certeza de uma eternidade de glória e de paz, e que isso seja pregoado dentro do nosso coração. E desde já o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Amém, amém. Deus abençoe. Obrigada, Paula. A gente se fala lá no WhatsApp. Um grande beijo para quem esteve ali. O seu dia vai ser abençoado e incrível em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.